3h34. Pessoal, sabe por que eu escolhi esse horário? É exatamente para isso. Deixa eu arrumar aqui. Para não ter aquelas conversinhas aí no chat, tudo que não interessa, não. Eu escolhi 1 hora exatamente. O título da mensagem de hoje você vai entender. Você vai entender o porquê. O que nós estamos procurando, ou o que a gente pretende de fato despertar nas pessoas. O que realmente a gente quer despertar nas pessoas para que elas venham a colher os benefícios da palavra de Deus. Senão a palavra de Deus é uma letra morta, é algo que você ouve falar, é a história da carochinha, enfim. Entendeu? Então é uma coisa que não se concretiza. E muitos têm abandonado a palavra de Deus, têm abandonado as coisas de Deus por causa disso, por causa dessa situação. Eu já orei, eu já fiz propósitos, uma série de coisas e nada aconteceu. Na mensagem de hoje, você vai entender uma das muitas razões porque Deus não lhe responde. Ele não está alheio, ele ouve tudo o que você fala, ele ouve o que você pensa. Para ser mais preciso. E por que as coisas de fato não acontecem? Hoje você vai saber por quê. Primeiramente, eu queria falar com vocês a respeito de pregadores, né? Pregadores. Normalmente, há pregadores que usam uma linguagem forte, chamativa. Há outros e outras igrejas que alguns, até aí no afã de gozar, falam que parecem mais animadores de auditório. Sim, é necessário animar. Eu não tenho restrição e crítica a nenhum modo de nenhum pregador pregar, porque é preciso o trabalho de motivação e é preciso o trabalho psicológico também para levar a pessoa a pensar. As coisas de Deus não são automáticas, tá? Elas não são automáticas. Automáticas, a maioria delas você consegue lá na macumba, de onde eu posso falar com propriedade, porque eu fiquei 33 anos lá. E realmente, se é isso que você quer, se você quer coisas imediatas, se você quer coisas para ontem, é lá. Eles fazem sim, fazem muitas coisas, como que não? Fazem acontecer muitas coisas, os demônios fazem acontecer muitas coisas. Só que é um toma lá, dá cá. Na verdade, você fica sempre com a impressão de que você ganhou, mas não levou. As coisas de Deus, por outro lado, elas são parcimoniosas, elas são tranquilas, elas demoram, é verdade. Porque quando você faz um pedido, quando você dirige um pedido para Deus, acima de tudo, Ele que enxerga
dentro de você. O que nem você sabe a respeito de você, ele que sabe o porvir, ele às vezes reduta em te responder. O que eu tenho visto, para ser absolutamente sincero, é Deus responder milagres urgentes. É uma coisa urgente que você precisa. É um aperto que você, de alguma forma, você está passando. É uma doença. Então, Deus atende até para que você veja que não foi o doutor, não foi o médico, não foi nada. Até para que você perceba, ele te atende nessas circunstâncias e com essa rapidez. Certo? É o que Jesus fazia. Curava leprosos, ressuscitava mortos, enfim. Mas pode-se dizer, nós podemos dizer sem medo de errar, que era uma amostra grátis. Essa era a verdade, para despertar a fé nas pessoas. E mesmo assim, poucos conseguiam se deixar despertar. Porque Deus te deu o livre-arbítrio. Você tendo o livre-arbítrio, ora, você vai obedecer ou não. Apelos no mundo para você não obedecer, tem muitos. Eu agora estou escutando aqui a vizinhança, o maior sambão, isso porque eu estou numa chácara e todos estão a 1 quilômetro de mim, eu estou escutando daqui. Então vocês vejam bem por que de nós estabelecermos a reunião a essa hora. Porque nós não estamos aqui a fim de um bate-papo, de uma coisa que não seja fundamento. Nós estamos a fim de coisas sérias. Então vamos na hora que só o que tem aí para concorrer conosco, todas as igrejas fazem mais cedo, todos os pastores procuram os horários comerciais para fazer as suas explanações. Eu não sou contra, como eu não sou contra método nenhum. Mas nós temos o método não daquela oração, daquele auê que você vê um pastor conseguir fazer, motivar a plateia, fazer cantar, fazer bater palmas, fazer dançar, enfim, não. Eu acho que essa fase é fase de menino, é o que nós vamos estudar hoje. Então, eu procuro falar com vocês de forma a tentar atingir o âmago do seu ser, a sua inteligência racional. Aí você pode pensar, mas tem pessoas que não nascem inteligentes. Não, eu entendo que como podemos dizer, a fórmula da inteligência foi aquela dada por Thomas Alva Edison, quando estava prestes a inventar a luz, a lâmpada elétrica, a eletricidade que acendia uma lâmpada elétrica, ok? Perguntado, ele disse 99% é transpiração e 1% inspiração. É isso. Tá ok? Então, nós vamos procurar falar hoje com base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, esse instrumento aqui que você conhece. Existem diversas versões por aí. Eu recomendo a João Ferreira de Almeida, que, por incrível que pareça, foi um padre quem fez esse manuscrito, mas exatamente o que chamou a atenção foi que ele foi excomungado, ele foi expulso da Igreja Católica, porque ele falava o que estavam nos manuscritos, e não o que o Papa, na época, queria que ele falasse.
ele acabou por ser excomungado. João Ferreira de Almeida é a tradução mais fiel que você pode encontrar, que se aproxima mais da verdade. Não tenho dúvidas que a Bíblia, ela foi alterada, eu acredito que em torno de 60% da, dos manuscritos foram alterados para atender interesses de religiões, de igrejas, da Igreja Católica, enfim. Alguns livros foram deixados de fora e hoje são considerados apócrifos, ok? E isso foi o que restou, mesmo assim eu acredito que alterada aí em torno de uns 40%, mas com os 60% que não foram alterados, atrelado à inteligência, que a inteligência você adquire ao se interessar e se empenhar em descobrir aquele problema, aquela questão, raciocinar, conversar com outras pessoas, enfim, assim que você abre a sua mente, então você se torna uma pessoa inteligente. Saiba que inteligente nato é raríssimo, nasce um em cada 1 bilhão de pessoas, eu creio. Nasceu com uma inteligência genial, nato, tá? O restante é transpiração, é busca. Um simples atleta, você vê ele tem um desempenho fenomenal, você não sabe o que ele rala em treinamentos na semana, para depois fazer uma boa apresentação num dia de jogos, ok? Assim também é tudo, a palavra de Deus é tudo. Dê uma olhada em Hebreus 5, capítulo 5. Nós vamos ler de 12 a 14, na tradução, na Bíblia, João Ferreira de Almeida, tradução fiel da João Ferreira de Almeida. Ok? Bom, apenas terminando o que eu estava falando sobre formas de pregação, então eu prefiro usar com vocês a fórmula que eu uso no tribunal do júri. Conversar, entender, dialogar, falar devagar para que a compreensão de todos possa ser alcançada. Há uns que entendem com mais facilidades, outros com menos. É só aumentar o interesse que vai entender tal qual o que é chamado de inteligente entende. Ok? Então, a minha tônica é devagar, calmo e não animando o auditório. Tá bom? Se você achar muito lenta, você vai aí embaixo, você acelera um pouco a fala, sai um pouquinho mais adequado, mas eu creio que você vai perder. Vamos lá, e vamos comentar Hebreus, capítulo 5, versículos de 12 a 14. Eu vou ler primeiro e depois nós vamos comentar, ok? Versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Captou até aqui? E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Eu vou ler primeiro todo e depois eu vou voltar falando o que eu quero explanar a respeito. O 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados
para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu acho que os 3 versículos por si já falam no teu entendimento. A palavra de Deus é isso. Ela própria diz que ela é cortante e penetrante. Veja só o 12. Porque devendo ser mestres pelo tempo, por que Deus está dizendo isso? Porque devendo ser mestres, já ser mestres pelo tempo. Por que ser mestre? Porque são pessoas que estão há muitos anos dentro de uma igreja. Elas já ouviram a palavra de Deus N vezes, de forma que às vezes, até quando o pastor cita um capítulo e um versículo, isso aí eu já sei de cor, isso aí eu estou careca de ouvir. É para esses que ele está falando, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ora, é aquela pessoa que está há anos indo na igreja. Ela fica com a moral caída, acontece fatos que a contrariem no dia a dia, ela fica com o semblante caído, ela vai lá e tem um pastor que ergue o ânimo dela. Ele pega com voz forte, imposta, com rapidez, com inteligência, com ênfase, agressivo às vezes. E a pessoa sai de lá motivada. Então perceba, o pastor que faz isso, eu não sou contra, está correto. Mas é preciso que a pessoa tenha o interesse de evoluir. É preciso que a pessoa evolua. Senão não sai disso, minha gente. Ele cai devido aos acontecimentos, aos infortúnios que ele enfrenta aí no mundo. Ele cai, fica derrubado, ele vai lá, ergue, volta para casa com fogo, certo? Que foi colocado pelo pastor, enfim. No outro dia ele já começa a definhar, ele já começa a amolecer, ele já começa a achar, não é bem assim. Então tá aí. Ainda necessitai de que vos tornem a ensinar, uma repetição. Quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus? Quer dizer, coisas básicas. Sendo que ele já ouviu N vezes as profundas, ele conhece. Mas ele fica esperando a vida dele melhorar, para então melhorar a vida espiritual dele. Não vai acontecer nunca, amigo. Amiga, desiste, não vai acontecer. Com Deus, primeiro você dá, depois você recebe no tempo dele. Não é o contrário. A única coisa, como eu disse no começo, que Deus às vezes faz, é um milagre de algo vital, de importância vital para a pessoa. Até para ver se ela se toca. Que não veio, não caiu no colo dela. E sim, um ser que é Deus, foi quem enviou. Aí ele continua, diz, e vós haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, a pessoa está indo há anos ali, precisa toda vez ser reanimada, ser realimentada, que muito mais do que palavra de Deus é a qualidade do pastor que sabe motivar,
que põe ênfase na voz, que grita quando necessário, que acalma quando necessário, enfim, que te cutuca, que mexe na moral, então. E vós haveis feito tais que necessitais de leite. Isso é leite. E não de sólido alimento. Se de repente você é uma pessoa que chegou hoje na igreja, é aceitável que você não pode se ir a muito profundo com você. Tem que se ir no beabá. Mas ficar repetindo esse beabá há anos e não sai disso, é por isso que a sua vida também não sai disso. Deus é como um espelho. Deus é como você se olhar no espelho. Eu estou diante da câmera, mas digamos que eu esteja no espelho. Quando eu faço assim, eu me aproximo do espelho, o eu do espelho se aproxima de mim. Deus é a mesma coisa. Você vai para longe, você vai lá para longe, ele age como espelho. É você que toma a atitude de se aproximar e ele vem do lado de lá do espelho como você está vendo a minha imagem. É você que se afasta e é ele que faz, se afasta. Isso é a maior prova de que você tem livre-arbítrio, que Deus te deu livre-arbítrio, que ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer ir lá na macumba com os demônios, eles não respeitam o seu livre-arbítrio. Eles te dão umas coisinhas. Tá? Eles te dão. Não tem como dizer que não dão. E deram tantas. Olha, quando eles levaram de volta, levaram inclusive as que não eram deles, as que eu tinha obtido eu mesmo. Entendeu? Então, essa é a questão. Vamos lá para o 13. Entenderam bem o 12, né? Nós lemos. Acompanha aí. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ora, você quando nasce se alimenta de leite. Veja que na sua evolução natural, você começa a comer papinha, etc. Lá com 4, 5 anos, você já está comendo comida sólida, enfim. As coisas de Deus são assim. Você tem que evoluir. Você tem que parar em igreja para ver se a vida melhora. Não vai melhorar. O que melhora é, às vezes, a qualidade do pregador, que é além de bom conhecedor da palavra, é um bom animador de auditório. Entendeu? Você enche como uma bexiga e vai murchando. Você não aguenta nem 3, 4 dias. Quando você vem no próximo culto, você já murchou. Isso é uma situação de menino na palavra de Deus. E somente você que pode sair disso. Você tem que querer sair disso. Você tem que querer sair disso, porque senão Deus não vai lhe responder. Eu tenho cansado de falar qual é também a fórmula, o segredo. Deus não quer os seus problemas. Não se iluda. Imagina. Não, ele não quer os seus problemas. Ele não quer resolver os teus problemas. Ele quer você com os problemas. Entenderam? Ele quer você juntamente com os problemas. Aí sim, de posse disso, você, com esse mundão de problemas aí, vai acontecer cirurgias dolorosas. Vai acontecer. É pegar ou largar. Ok?
Então, veja bem o que ele diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Só que está entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, e você continua sendo menino, você continua sendo menina. Veja bem, não há um interesse, você é um morno. A palavra de Deus diz que Deus vomita os mornos. É pior que o frio, porque o frio é o que está distante, está lá fora. É melhor então que você volte para lá e fique frio, mas não morno, que causa náuseas em Deus, mal-estar. Ele gosta do quente, do que se envolve, do que come isso daqui. No 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Existe ser humano perfeito? Não. Eu creio que essa frase ela tem cabimento naquela outra parte bíblica que diz que nós somos justificados. Nós não somos justos. Não há um justo sequer no planeta Terra. Mas há justificados. Então eu acredito que esse daqui, perfeitos, que ele se refere, são os justificados. Os que são aperfeiçoados, sem, contudo, serem perfeitos. Por quê? Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, não é nós que falamos. Se nós falamos o que está escrito, é o Espírito de Deus falando, usando a minha boca, a sua, de qualquer um. Às vezes até de um incrédulo. Entendeu? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. E quem são esses perfeitos? Aquele que decidiu sair dessa mesmice de anos dentro da igreja, vai, ouve, se anima, volta, 3 dias depois já caiu de novo, se anima, volta. Está assim há 10 anos. Está tal qual um cão correndo atrás do rabo. Não há progresso, fica naquilo. Fica naquilo. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, ou seja, você tem que se habituar. Se você aceita que isso daqui é a palavra de Deus, se você aceita que há um Deus Pai, que ninguém sabe o nome, o ser humano que ouviu mais de perto ele dizer o nome dele, ouviu dizer, eu sou o que sou, que não é um nome, é um título. Ou seja, é um verbo em ação, eu sou o que sou, eu sou o que leva as coisas a acontecer. Então, ninguém sabe o nome. Se você quer chegar perto de eu sou, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vai te preparar. Mas é necessário que você queira. É necessário que você queira. E quando você atinge esse ponto de maturidade, que você saiu dessa mesmice de Hebreus 5, 12 a 14, você conseguiu sair dessa mesmice, dessa miséria, vamos assim dizer, ok? Então, você chama a atenção de Deus. E eu vou até mais longe com você, você nem precisa pedir nada. A palavra dele diz que ele sabe do que nós necessitamos antes de falarmos, antes de pedirmos. Entendeu? Eu estou para te dizer que o homem, a mulher que agrada a Deus, ele olha para alguma coisa, gosta, ele nem pede e de repente vem na mão dele. Porque Deus sabe o íntimo. E Deus se agrada dos que o agradam.
Não existe. Me dá primeiro para provar que depois eu faço. Não existe isso. É você, por causa do livre-arbítrio que foi dado, que toma a atitude. Você lê isso aqui em Hebreus 5 e você decida aí. Eu vou amadurecer. Eu vou perder uns amigos aí de sambão, de música, de qualquer coisa, de noitadas, de bares, de patifarias em geral. Vai perder sim. Vai perder. Vai perder? Ou será que você está ganhando? As coisas de Deus são assim. Às vezes, o perder significa ganhar. Eu perdi mais de 1000 amigos. Gente boa, tinha gente boa realmente, gente honesta no meio. 99% deles. Mas e daí? E daí? Não caminha na mesma senda? Não é possível. Não é possível a fonte de água doce se misturar com a salgada. Não é possível água se misturar com óleo. Não é possível. Então você precisa tomar atitude. Lê isso em Hebreus e pensa que atitude eu tenho que tomar. E é simples. É atitude de seriedade. Leia uma coisa 10 vezes, ouça 10 vezes. Procure ver pastores que comentam sobre elas. Você vai ver de cada uma explicação e todas estão corretas e que cada uma está vindo de um ângulo de visão. Na verdade, você está expandindo a sua mente quando você olha esses diversos ângulos de visão, tá? E pare de procurar Deus porque você quer mais dinheiro, você quer um bom emprego, você quer aquela mulher ou aquele homem para casar. Pare de procurar porque você está perdendo tempo. Ok? Você está perdendo tempo. Por isso que a gente vem falar essa hora aqui, para que os que não estejam nesse espírito, fiquem lá. Fiquem lá no mundão, ou fiquem lá na posição que eles pensam que é neutra, né? Que é possível ficar numa posição neutra em que não se comprometa nem com Deus, nem com o diabo. Não existe. Eu procurei essa posição, viu? Naqueles 5 anos iniciais, quando eu deixei a macumba, me debatia, me arrebentava dentro de igreja, cheio de demônios. Eu pensava, meu Deus, eu quero me livrar deles, mas eu também não estou querendo coisa muito séria com esse, porque com esse não se brinca. E isso eu já ouvia lá. Quem deu o maior testemunho de Jesus para mim foram os demônios. Porque eu vi as pessoas irem lá no centro e falarem: mas não está dando certo esse trabalho que eu pedi, essa macumba que eu pedi. Por que está acontecendo? E eu vi os demônios usar uma expressão, falarem para elas: é que o homem de branco está lá na vida dessa pessoa. E por isso o demônio dizia que eu não posso fazer o que você quer. Aí eu ouvi aquilo, homem de branco, até que a minha cabeça começou a funcionar. Eu falei, poxa, quer dizer que existe? Eu achava que eles eram os maiores de todos. Entendeu?
Eu pertencia a uma pleiade de que éramos 12 pais de santos que ninguém podia. Os 12 eram um por todos, todos por um. Aí eu pensava, puxa, homem de branco, quer dizer que tem um que eles não podem. Tem um que eles não podem. Isso foi o suficiente para mim. Para lá que eu vou. E quando eu fui e conheci, foi amargo, foi duro, mas olha, é um privilégio. É um privilégio. Servo, nós somos naturalmente. Não existe ninguém que escapa disso. O ser humano é servo. O que ele tem é a liberdade de escolher de quem ele quer ser servo. Eu era 33 anos lá dos demônios, em 3 ou 4 coisas diferentes. E uma série ainda de esoterismos no meio, mesclado, misturado. Então, eu escolhi aqui. Qual é a diferença? Se você é servo do mesmo jeito, a diferença principal e única que interessa é a salvação da sua alma. Porque esse corpo vai para a terra. Logo, logo. De qualquer um. Você não sabe quando vai. Você sabe o dia que você nasceu. Alguém aí sabe o dia que vai morrer? Você não sabe. Tenha você 20 anos, tenha você 90. Você deduz que quem está com 90 está praticamente esperando o momento chegar. Mas não é assim. Não é assim que funciona. E você pode tirar essa conclusão lendo a coluna de jornais. Pega a coluna do Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, aquela coluna fúnebre que diz para vocês as pessoas que morreram no dia anterior e no dia que está sendo noticiado. Olhem, vocês vão perceber que 95%, se não for mais, dos que morreram só naquele dia são até 50 anos de idade. Não é, velhinho? Aí lá no meio você acha um ou outro que tinha 100 anos, 90, 85, 70, mas a grande maioria que você vai ver são os que estão de 0 a 50 anos. 95% são os que morrem por dia. Então, os velhos que chegaram, por exemplo, até aqui onde eu já estou, de alguma forma são privilegiados, né? Quem sabe Deus não está esperando você se tocar. Né? Pessoal, vamos ficando por aqui então. E lembre-se, todas as sextas-feiras, a partir de 23 horas, pode ser um pouquinho mais, posso de repente entrar às 0 horas, mas é exatamente por isso, tá? Eu não estou preocupado em ter aqui no chat um monte de pessoas falando e ali escrito que tem 15 mil assistindo, não. Se tiver um assistindo e tem, esse um quer alguma coisa séria. Eu estou na fase da peneira, eu quero pegar só os que querem vir, os que querem ser salvos, os que querem ir para o reino de Deus.
o trabalho inicial para essa fase que nós falamos hoje dos meninos, esse trabalho inicial, as igrejas fazem. Alguns que estão lá até há mais de 10 anos. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, na comunhão com o Espírito Santo que nós evocamos nesse momento, porque é quem está na terra, o Senhor Jesus ressurreto, quando ascendeu aos céus, disse aos discípulos: é necessário que eu vá para que o Pai vos mande outro Consolador, e este vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo que está aqui, e que está previsto na sua palavra, que nós não sabemos orar como convém, mas que ele traduz com gemidos inexprimíveis o que nós falamos, o que nós pensamos para ti. E ele traz a resposta. Então, Espírito Santo, faz com que o que nós estamos nos esforçando para mostrar a tua palavra entre na cabeça dessa pessoa e ela tenha uma relação séria com o Senhor. Porque ela sabe o que é seriedade. Ela já teve muitas relações sérias com seres humanos. Relações de diversos, de emprego, de vida conjugal, de amigos. E o que restou? O que tem? Então, é necessário que ela vá se separando para ti. De forma que ela chegue a um ponto que ela não precisa pedir nada para o Senhor. O Senhor coloca, o Senhor põe. Até o que ela não pediu, o Senhor põe. Faz com que essa pessoa compreenda isso, meu Pai. E pense que o relacionamento com o Senhor, embora lá em Hebreus está escrito que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, para o mundo isso é loucura. Mas eu diria que não é nem assim, não. Eu acho que eu já vi muitos fatos que me levaram a crer. Então, meu Pai, convence essa pessoa para que ela venha a ser de ti, não de uma igreja, não pertencente a uma denominação, mas, sendo necessário que ela esteja numa denominação, num braseiro, ela escolhe. Igrejas são como escola, havendo ótimas, boas, regulares, ruins, péssimas. Mas o entendimento da tua palavra faz ela filtrar e escolher bem. É isso que nós desejamos e nós lhe pedimos que fale a razão dessa pessoa, a inteligência. E nós, de nossa parte, procuramos esse horário exatamente porque não queremos auê. Queremos pessoas com propósitos firmes diante de ti. Queremos também ser visto por ti, porque a tua palavra diz que o que ganha almas é sábio. Então nós também queremos ganhar para lhe agradar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, se inscrevam no canal. Deem o like. Você acha que o que eu falei aqui não tem nada a ver? Dá o like. Dislike, né? Like negativo.
Você acha que edificou em alguma coisa? Positivo. Comente aí, faça perguntas. Se alguma lacuna ficou que você não entendeu. Mas se inscrevam no canal. Por que isso? Eu não estou atrás de monetização, não, e nunca vou atingir isso, porque precisaria ter. É por isso que as pessoas colocam shows aí com 300 pessoas falando aqui ao lado, entendeu? É porque é isso que monetiza. Eu não estou interessado em monetização. Eu estou interessado que, devido aos likes e devido às visualizações, o YouTube leva esse vídeo para mais pessoas. Está no script natural dele fazer isso. Então se inscrevam no canal. Ok? Bom, por hoje é só e até a próxima oportunidade.